Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1. Aqui é a professora Fabiana e essa é a nossa aula 12. Na aula de hoje, nós iremos estudar algumas aplicações da derivada. Dentre as várias aplicações de derivada, nós iremos falar da reta tangente ao gráfico de equações, da regra de L'Hopital, do estudo da variação de funções, máximos e mínimos de funções e taxa de variação. Para vocês aprenderem outras aplicações, vocês podem consultar qualquer livro de cálculo 1 que vocês vão ter aí acesso a inúmeras aplicações. A primeira aplicação que nós iremos trabalhar é a reta tangente ao gráfico de equações. Apesar de a gente já ter trabalhado com este tema, eu achei importante trazê-lo novamente. Então, vamos revisar. Então, nós vimos que a equação da reta tangente ao gráfico de uma equação f de x, y igual a zero, no ponto x0, y0, é dado por y menos y0 igual a f' de x0, que multiplica x menos x0, onde o f' de x, que também pode ser denotado como dy dx, é a derivada da função y igual a f de x com relação a x, no caso da gente conseguir isolar o y na equação, ou se você não conseguir, se a função y for uma função implícita de x aqui nesta equação e não for possível isolar o y, nós iremos aplicar a derivação implícita e a gente consegue encontrar a expressão dy dx. E dessa forma, esse coeficiente angular será obtido substituindo o x pelo x0 e o y pelo y0 na expressão que a gente encontrar para dy dx, né? Bom, então vamos ver um exemplo. No nosso exemplo, nós queremos encontrar a equação da reta tangente ao gráfico da equação y menos 2x ao quadrado menos 1 igual a zero, no ponto P igual a 1 sobre 2, 3 sobre 2. A nossa equação, você consegue facilmente isolar o y. Então, ela pode ser reescrita na forma y igual a 2x ao quadrado mais 1. E dessa forma, o coeficiente angular da reta tangente é a derivada, é o f' de x, que vai ser derivar, que é obtido, derivando a expressão 2x ao quadrado mais 1, e aplicando as regras de derivação, nós vamos ter 2 que multiplica 2, e aqui vai ficar x elevado a 2 menos 1, então nós vamos ter 4x, e a derivada do 1 é igual a zero. Então, o coeficiente angular para qualquer ponto xy é o 4x. Agora, o ponto que nós queremos é o ponto de coordenada x igual a 1 sobre 2. Então, nós vamos aqui substituir o 1 sobre 2 no lugar do x, e nós teremos 4 que multiplica 1 sobre 2, então, o coeficiente angular da reta pedida é 2. Então, nós vamos aqui agora construir a equação. Lembrando que nós vamos ter, então, y menos o y0 igual a f' de x0, x menos x0. Nosso y0, de acordo com o ponto dado, é 3 sobre 2. Então, vai ficar y menos 3 sobre 2 é igual ao f' de 1 sobre 2, que multiplica x menos 1 sobre 2. Então, nós teremos y menos 3 sobre 2 é igual a 2, que multiplica o x menos 1 sobre 2. Esse 2 que multiplica o parêntese, ele multiplica o x, vai ficar 2x, e ele multiplica esse 1 sobre 2, que vai ficar 2 sobre 2, negativo. Esse 3 sobre 2 que está no primeiro membro, ele vai para o segundo membro. Então, nós vamos ter a conta assim, ó. Vai ficar 3 sobre 2, que foi positivo para o segundo membro, e esse cálculo aqui de 2 vezes 1 sobre 2 vai ficar menos 1, né? Você vai tirar o mínimo múltiplo comum, então vai ficar 2 dividido por 2, 1, vezes 3, 3. E 2 dividido por 1, que tem aqui embaixo, 2, vezes menos 1, menos 2. 3 menos 2, 1. 1 sobre 2, que é esse número que está aqui. Então, essa é a equação da reta tangente que está esboçada aqui no gráfico. Para você conseguir esse esboço, como é uma reta, basta você ter dois pontos. Então, você pode atribuir, por exemplo, o ponto que está destacado aqui é exatamente o ponto de tangência que foi o ponto dado. E você pode agora escolher um outro ponto. Então,
faça o seguinte, ó, para x igual a zero, vamos pegar o x igual a zero, você vai ter a sua equação é 2x mais 1 sobre 2. Então, quando x é igual a zero, você vai ter o y igual a 1 sobre 2. Então, você vai ter o par ordenado 0, 1 sobre 2, que é exatamente esse que está aqui, ó. Certo? Então, aí, com esses dois pontos, você traça a reta, ok? Bom, o último exemplo dessa aplicação é para a gente encontrar a equação da reta tangente ao gráfico de uma equação onde o y será a função implícita de x, porque aqui nós não vamos conseguir isolar o y encontrando uma expressão em função de x. Nós queremos encontrar essa reta de tangência no ponto A igual a 2, 2, ou seja, x é igual a 2, y é igual a 2. O gráfico da equação dada é uma elipse, essa que está esboçada aqui nessa figura. Então, olha só, primeira coisa que nós devemos fazer é encontrar o coeficiente angular que corresponde à derivada do y com relação a x. E nós vamos encontrar esta derivada através da derivação implícita. Então, olha só essa equação aqui, ó. Nós vamos derivar com relação a x os dois membros da equação. Deixamos aqui indicado. Agora, nós vamos derivar cada termo. Então, derivada do 5x ao quadrado ficou 10x. A derivada do 4xy, você tem que considerar y como função de x. Então, aqui nós temos que aplicar a regra do produto. Então, nós teremos, ó, esse menos 4 vai ficar multiplicando a regrinha do produto, que será derivar a primeira, que é derivar o x, que ficou 1. Vezes a segunda, que é o y, mais, vou conservar agora o x e vou derivar o y, ficou 1. Só que toda vez que eu derivo o y, eu tenho que acrescentar o dy dx. Então, nós acrescentamos aqui. Aí, continuando, a próxima parcela é o 8y ao quadrado. Você vai derivar, vai ficar 8 vezes 2, vai ficar 16y, e vamos multiplicar pelo dy dx. A derivada do 36 é 0, e agora, no segundo membro, a derivada do 0 é 0. Agora, nesta equação, nós vamos isolar o dy dx, colocando inicialmente ele em evidência. Então, observem aqui no primeiro membro que menos 4 multiplica x, vai ficar menos 4x vezes dy dx. Então, colocando em evidência, nós vamos ter o menos 4x. E aqui nós vamos ter o 16y, que também multiplica dy dx. Como ele é positivo, ele foi colocado inicialmente. Então, nós ficamos aqui com 16y menos 4x, que multiplica o dy dx. Os demais termos que não dependem de dy dx foram para o segundo membro. Então, no segundo membro, nós vamos ter esse 10x, que foi o constante negativo, e esse 4y aqui é esse cálculo, ó, menos 4 vezes y, menos 4y. Foi para o segundo membro com sinal positivo. Agora que nós já conseguimos deixar o dy dx no primeiro membro, existe esse fator, essa expressão que multiplica dy dx, que você vai passar dividindo o segundo membro para isolar dy dx, que você está aplicando aqui a regrinha de passar o termo com a operação inversa. Então, nós vamos ter a expressão dy dx é igual a 4y menos 10x, dividido por 16y menos 4x. Esse é o coeficiente angular da reta tangente para qualquer xy. Agora, você vai observar aqui no enunciado da questão que nós queremos a reta tangente no ponto de coordenada x igual a 2 e y igual a 2. Então, nós vamos fazer essa substituição na expressão que a gente encontrou. Aqui, ao substituir o x igual a 2 e o y igual a 2, nós vamos chamar, a gente usou aqui a letra m para representar esse coeficiente angular. Então, nós vamos ter 4 que multiplica y, então 4 vezes 2, menos 10 que multiplica x, menos 10 vezes 2, dividido por 16y, 16 vezes 2, menos 4x é o menos 4 vezes 2. Fazendo os cálculos aqui, nós vamos encontrar menos 1 sobre 2. Então, a reta tangente ao gráfico no ponto 2, 2 será y menos y0, o y0 é 2, então y menos 2, que é igual a m, que é o menos 1 sobre 2, que multiplica o x menos x0, que vai ficar x menos 2.
Nós podemos pegar essa equação e isolar o y, acho que é mais interessante. Então, vai ficar y é igual y menos 2 é igual a menos x sobre 2, que a gente multiplicou aqui, né? E menos 1 sobre 2 vezes menos 2, menos com menos mais, e 1 sobre 2 vezes 2, 1. Então, vai ficar y é igual a menos x sobre 2 mais 1 mais 2. Então, você vai ter y é igual a menos x sobre 2 mais 3, que é a equação da reta tangente. Para encontrar o gráfico, vamos voltar aqui um pouquinho, menos x sobre 2 mais 3. Esta reta é a y igual a menos x sobre 2 mais 3. O ponto A que você está observando aqui é o ponto dado, que é o 2, 2. Então, tá aqui x igual a 2, y igual a 2. Vamos pegar mais um ponto para você observar aqui como que a gente traça a reta. Então, pode escolher qualquer valor de x. Eu vou colocar o x igual a 0 novamente. Então, para x igual a 0, você vai ter y igual a 3. Então, você vai ter o par ordenado x igual a 0, y igual a 3, que é esse ponto aqui. Então, com esse ponto chamado de B, pelos pontos A e B passa a reta tangente, aí você traça, tendo aí o gráfico da reta tangente e também o gráfico da elipse, que já tinha sido apresentado para a gente. Então, assim, a gente conclui essa aplicação de reta tangente, que foi tipo uma revisão do que vários pontos que a gente já tinha tocado lá nas aulas anteriores. Continuando com a nossa aula, a nossa próxima aplicação é a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital é um teorema que nos fornece uma técnica para calcular limites de formas indeterminadas do tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Vamos começar com 0 sobre 0. Então, nós temos aqui duas funções f e g deriváveis em um intervalo aberto contendo o número a. Nós vamos supor que o limite de f de x quando x tende para a é igual a 0 e que o limite de g de x quando x tende para a também é igual a 0. Supondo ainda que o g' de x é diferente de 0 para o x diferente de a no intervalo, e ainda, se existir o limite de f' de x sobre g' de x quando x tender a a, ou se esse limite for mais ou menos infinito, então nós podemos dizer que o limite de f de x dividido por g de x quando x tende a a coincide com o limite de f' de x sobre g' de x quando x tende para a. O limite onde x tende para a pode ser substituído ainda por x tendendo a pela direita, pela esquerda e também tendendo a mais ou menos infinito. Uma segunda abordagem da regra de L'Hopital é quando se tem determinação do tipo infinito sobre infinito. Neste caso, nós teremos as duas funções f e g deriváveis no intervalo aberto contendo i, e nós vamos supor que o limite de f de x quando x tende a a é igual ao limite de g de x quando x tende a, que é igual a mais infinito, ou então que ambos os limites são iguais a menos infinito. Então, considerando que g' de x é diferente de 0 para x diferente de a, e que o limite de f' de x sobre g' de x quando x tende a existe, ou então é igual a mais ou menos infinito, nós poderemos recalcular o limite de f de x sobre g de x quando x tende a utilizando o limite das derivadas. Vai ser limite de f' de x dividido pelo limite de g' de x quando x tende para a. O x tendendo a pode ser substituído por x tendendo a pela direita, pela esquerda e também tendendo a mais ou menos infinito. Bom, então vamos aplicar este resultado em alguns exemplos. O primeiro deles é o limite de 2x dividido por e de x menos 1 quando x tende para 0. Aqui observe que quando x tende para 0, o numerador, que é 2x, tende para 0, vai ficar igual a 0, e o limite do denominador, que vai ficar e de 0 menos 1, é 1 menos 1, que também é igual a 0. Então, como nós temos indeterminação do tipo 0 sobre 0, pela regra de L'Hopital, o limite da função dada coincide com o limite
do quociente da derivada do numerador pela derivada do denominador. Então, derivando 2x, nós temos 2. E derivando e de x menos 1, nós temos e de x menos 0, que é e de x. Então, nós temos 2 sobre e de x. Como e de x, quando x tende a 0, é igual a 1, então nós teremos o resultado do limite sendo 2 sobre 1, que é igual a 2. Bom, próximo exemplo, nós temos aqui um polinômio dividido por outro polinômio. E quando x tende para 2, o limite do numerador é igual a 0. E o limite do denominador também é igual a 0. Então, pela regra de L'Hopital, o limite da função dada, que é um quociente de polinômios, será o limite, quando x tende para 2, da derivada do numerador dividido pela derivada do denominador. Então, derivando o numerador, nós teremos 2x mais 1. E derivando o denominador, nós teremos 2x menos 3. Agora, calculando o limite quando x tende para 2, nós vamos ter 2 vezes 2 mais 1, que é 5, e 2 vezes 2, 4, menos 3, que é 1. 5 menos 1, 5, que é o resultado do limite da função dada. Neste próximo exemplo, nós teremos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, a função dada é e de x menos 1 dividido por x ao cubo mais 4x, e o x tende para mais infinito. Então, observe que quando o x tende para mais infinito, o e de x vai para infinito, menos 1 continua infinito. Vamos lembrar, né, que a função e de x, né, tem aquele gráfico nesse comportamento. Então, quanto mais o x cresce, mais o gráfico sobe, correspondendo então a um y aqui, ó, cada vez maior. Então, quando o x vai para mais infinito, o e de x vai para mais infinito. A segunda função, que é o x ao cubo mais 4x, quando o x vai para mais infinito, aqui, pessoal, você teria que fazer a regrinha, colocar a maior potência em evidência. Aí você vai ficar com 1 mais 4 sobre x ao quadrado. Quando o x vai para infinito, essa fração vai para 0, então vai ficar infinito vezes 1, que vai ficar mais infinito. Então, nós vamos ter agora a indeterminação do tipo mais infinito sobre mais infinito. E nós poderemos utilizar a regra de L'Hopital. Então, derivando a função do numerador, nós temos a derivada do e de x menos 1, que é e de x. E derivando aqui o denominador, nós teremos 3x ao quadrado mais 4x. Agora, aqui, quando você considera o limite, quando o x vai para mais infinito, nós vamos continuar com o caso infinito sobre infinito, porque o e de x é para infinito e aqui embaixo o 3x² mais 4 também vai para infinito. Bom, aplicando novamente a regra de L'Hopital, nós teremos a derivada do numerador, que é a derivada do e de x, dividido pela derivada do denominador, que é a derivada do 3x² mais 4. Então, nós teremos o limite, quando x tende para 0, de e de x, e aqui embaixo, ó, 6x. Mas observe novamente que o limite do e de x é mais infinito e o limite de 6x é mais infinito, e temos novamente a indeterminação infinito sobre infinito. Então, você vai novamente aplicar a regra de L'Hopital. Então, continuando com as igualdades, você vai ter o limite da derivada do numerador dividido pela derivada do denominador. Então, nós temos o limite de e de x dividido por 6. E agora, quando o x tende para mais infinito, nós não temos indeterminação, porque nós vamos ter mais infinito sobre 6, que é mais infinito. E assim a gente conclui a derivada da função dada. A nossa próxima derivada é a derivada quando x tende para 0, da função seno de x menos x sobre e de x mais e de menos x menos 2. Nesse caso, o numerador, quando x tende para 0, vai para 0, ou seja, o limite do numerador é 0, e o limite do denominador
também será zero, porque quando x vai para zero, o e de x, que vai ficar e elevado a zero, é 1. Aqui vai ficar e elevado a zero também, que é 1. 1 mais 1 é 2, menos 2, 0. Bom, então, aplicando a regra de L'Hopital, o limite da fração dada vai ser o limite da derivada no numerador. Então, a derivada de seno de x é cosseno de x. A derivada do x é 1. Agora, nós vamos derivar o denominador. A derivada do e de x é o próprio e de x. E a derivada do e de menos x, nós vamos usar a regra da cadeia. Vamos derivar a potência, o menos x, que vai ficar menos 1, que é esse menos que está aqui, e multiplicar pela derivada do e de x, que é o próprio e de x, com a potência que foi dada. Então, nós vamos ter menos e de menos x, e a derivada do 2 é 0. Só que nesse caso, você chega numa fração onde o limite do numerador é 0 e o limite do denominador também é 0. Então, você vai novamente aplicar a regra de L'Hopital. Então, continuando com as igualdades, você vai derivar o numerador, derivar o denominador. E você vai ter o limite quando x tende para zero, d. A derivada do cosseno de x é menos seno de x. Derivada do 1 é 0. Aqui no denominador, a derivada do e de x é o e de x. E a derivada do menos e de x é menos e de menos x. Com esse menos, vai ficar mais. Então, ficou aqui mais e de menos x. Agora, finalmente, quando x tende para zero, o numerador vai para zero e o denominador vai para e de zero mais e de zero, que vai ficar 1 mais 1, que é 2, vai ficar 0 sobre 2, que é 0. E aí, a gente conclui o limite da função dada. Bom, a nossa próxima derivada é o limite, quando x é para mais infinito, de x vezes o seno de 1 sobre x. Aqui, nós vamos inicialmente reescrever a função como sendo seno de 1 sobre x dividido por 1 sobre x. Nós vamos reescrever a função nessa forma para que a gente tenha a indeterminação do tipo 0 sobre 0. Se a gente observar a função dada, que é x seno de 1 sobre x, quando o x é para mais infinito, esse x vai para mais infinito e o seno, que é 1 sobre x, vai ficar seno de 0, que é 0. Então, vai ficar infinito vezes 0, que não é contemplado pela regra de L'Hopital. Então, nós temos que reescrever a função para que se tenha a indeterminação 0 sobre 0. Então, agora, você pode aplicar a regrinha de L'Hopital. Nós vamos derivar o seno de 1 sobre x e nós vamos derivar a fração 1 sobre x que foi colocada aqui no denominador. Então, olha, vamos lá. Derivar a fração 1 sobre x, eu escrevi assim para ficar mais fácil para a gente, ó. Então, a derivada do 1 sobre x, você pode aplicar a regrinha do quociente. Vamos fazer juntos aqui, ó. Vai ser derivar a primeira, que é 0, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Então, nós vamos ter menos 1 sobre x ao quadrado, que é o que está colocado aqui. A derivada do seno de 1 sobre x, você vai aplicar a regrinha da cadeia. Então, ó, u é igual a 1 sobre x, y é seno de u. Nós vamos derivar 1 sobre x, usando a regrinha do quociente, que vai ser derivada da primeira é 0, vezes a segunda, menos a primeira, derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. Aqui a derivada do y, derivada de seno, é cosseno. E agora, quer dizer que a derivada de seno de 1 sobre x é a multiplicação desses dois, né? Aqui em cima ficou menos 1 sobre x quadrado, né? Então, vai ficar menos 1 sobre x quadrado cosseno de u. Só que u é igual a 1 sobre x. Então, menos 1 sobre x quadrado cosseno de 1 sobre x, que é o que está aqui, certo? Então, observando aqui essa multiplicação,
Esse denominador, que é o menos 1 sobre x quadrado, está repetido aqui, ó, que é um numerador. Então, vai simplificar, vai cortar, vai ficar dividir por ele mesmo, vai ficar 1 e 1. Então, 1 vezes cosseno de 1 sobre x sobre 1. Ficou cosseno de 1 sobre x. Agora, quando o x é para infinito, nós vamos ter o cosseno de zero, que é 1. Bom, seguindo para o próximo exemplo, aqui nós temos um limite de uma subtração de frações. Nós queremos utilizar a regra de L'Hopital, então o primeiro passo aqui é tirar o mínimo múltiplo comum para a gente chegar no limite de uma fração. Então, e que essa fração tenda para os casos que o teorema contempla, né? Que é infinito sobre infinito ou zero sobre zero. Neste caso aqui, vai ser zero sobre zero. Então, olha só, tirando o mínimo múltiplo comum, nós vamos multiplicar o x ao quadrado mais x por cosseno de x menos 1, deixa aqui indicado. Então, este produto dividido por x quadrado mais x vai ficar cosseno de x menos 1, que multiplica 1, que vai ficar cosseno de x menos 1. Agora, esse produto dividido por cosseno de x mais 1 vai ficar x quadrado mais x, que multiplica menos 1. Então, esse menos que está aqui vai trocar o sinal dos termos. Ó, ficou, então, menos x quadrado menos x. Agora, quando x tende para zero, nosso numerador vai, o cosseno de zero é 1, esse é zero, então nós vamos ter 1 menos 1, que é igual a zero. E o denominador, quando o x vai para zero, aqui você vai ter zero, e aqui vai ficar cosseno de 1 menos 1, ou vai ficar zero vezes zero, que é zero. Então, vai ficar zero sobre zero. Então, agora, a função que a gente conseguiu, ela é contemplada pela regra de L'Hopital. Então, o limite dessa função, quando o x vai para zero, coincide com o limite, quando o x vai para zero, da derivada do numerador dividido pela derivada do denominador. Então, derivando o numerador, nós teremos derivada do cosseno, que é menos seno, a derivada do 1 é zero, a derivada do x ao quadrado é 2x e a derivada do x é 1. Aqui tem o menos, a gente vai continuar com menos. Agora, aqui no denominador, nós vamos utilizar a regra do produto, porque nós vamos derivar um produto. Então, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A gente calculou aqui embaixo, ó. Derivada do x quadrado mais x é 2x mais 1, vezes o cosseno de x menos 1. A derivada do cosseno de x menos 1 é menos seno de x mais zero, então ficou menos seno de x. A gente nem desenvolveu aqui totalmente, a gente já olhou se já era possível calcular o limite quando o x é para zero. Vamos observar. Quando o x é para zero, o seno de x é zero. E o 2 vezes x vai ficar zero também. Então, o numerador é menos 1. Aqui embaixo, quando o x vai para zero, o que nós vamos ter? Esse aqui vai para zero. Aqui nós vamos ter cosseno de zero, que é igual a 1. Então, nós vamos ter essa primeira parcela, vai ficar 1 vezes, abre parêntese, 1 menos 1. Então, vai ficar 1 vezes zero, mais aqui 0, 0. E aqui o seno de zero também é zero, então vai ficar 0 vezes zero. Então, você vai ter 1 vezes zero mais zero, que é igual a zero, que é esse zero que está aqui. Então, avaliando aqui essa fração, menos 1 sobre zero vai ficar menos infinito. E aí, a gente conclui o cálculo do limite dado, que foi feito usando a regra de L'Hopital. Bom, para finalizar os nossos exemplos sobre o uso da regra de L'Hopital, vamos calcular o limite de 3x mais 9 elevado a 1 sobre x quando o x tende para mais infinito. Inicialmente, nós vamos observar que quando x vai para mais infinito, nós teremos uma indeterminação do tipo infinito elevado a zero, porque 1 sobre x vai para zero. Então, nós vamos tentar reescrever a função de uma certa forma que a função resultante
seja atendida pela regra de L'Hopital. E nós vamos conseguir achar uma função que, quando o x é para mais infinito, nós vamos ter infinito sobre infinito. Como isso vai ser feito? Nós vamos utilizar uma propriedade de logarítmico, que é o logaritmo da potência. Então, quando você tem logaritmo de x elevado a b na base a, isso é igual a b vezes logaritmo de x na base a. Nós vamos utilizar o logaritmo na base e, que é igual ao ln, que é denotado por ln, né? Então, log na base e de x é o ln de x. Então, nós vamos pegar aqui o limite e nós vamos chamar de L inicialmente. Então, L é igual ao limite que nós queremos calcular. Nós vamos aplicar o ln em ambos os membros. Então, ln de L é igual ao ln desse limite. Nós vimos lá nas propriedades iniciais de limite que o limite, quando você está calculando o limite dessa forma aqui, você pode escrever esse limite aqui antes do ln. Então, nós vamos ter limite de ln de 3x mais 9 elevado a 1 sobre x, para que a função ln seja aplicada nessa potência. E dessa forma, você pode descer esse 1 sobre x, que vai ficar multiplicando o ln. Então, nós vamos ter limite quando x é para infinito de 1 sobre x, que multiplica o ln de 3x mais 9. Agora, observe que quando x vai para mais infinito, o denominador vai para mais infinito e a função ln vai para mais infinito também. Vamos lembrar lá do gráfico que a gente apresentou naquelas aulas, que ele é assim, né? Quando o x cresce bastante, a imagem também vai crescendo cada vez mais. Então, nós vamos ter infinito sobre infinito, e agora nós poderemos aplicar a regra de L'Hopital nessa função, no cálculo do limite desta função aqui do segundo membro. Então, recapitulando, nós queremos calcular o limite de 3x mais 9 elevado a 1 sobre x, quando x vai para mais infinito. Nós utilizamos a função logaritmo, o logaritmo, para poder reescrever esse limite de uma forma que aparecesse o mais infinito sobre infinito. Fazendo o quê? Chamando o limite de L e aplicando o ln em ambos os membros. E aí nós chegamos nessa expressão onde temos a função agora ln de 3x mais 9 sobre x, e aqui nós temos a função tendendo, o numerador tende para mais infinito e o denominador também tende para mais infinito. Então, o cálculo desse limite vai poder ser calculado usando a regra de L'Hopital. Para isso, nós vamos derivar o numerador e vamos derivar o denominador. Vamos calcular juntos aqui a derivada deste numerador. Então, nós temos o seguinte, ó, você vai chamar de u o 3x mais 9 e você vai derivar u. Então, u' é igual a 3. Dessa forma, y será ln de u, e a derivada do ln é 1 sobre u, que é igual a 1 sobre 3x mais 9. Então, a derivada da função dada pela regra da cadeia, ó, é o produto dessas duas derivadas aqui que a gente encontrou anteriormente. A derivada do denominador é igual a 1. Então, dessa forma, nós vamos ter aqui, aqui aplicamos a regrinha, a divisão de frações, né? Conservamos a primeira, multiplicou pela inversa da segunda e ficou 3 dividido por 3x mais 9. Agora, observe que quando x vai para mais infinito, nós teremos 3 sobre mais infinito, que é zero. Então, reescrevendo a equação toda, ó, ln de L é igual a zero. O limite que nós queremos calcular é esse número L, que está sendo aqui, ó, o argumento do ln. Para você isolar o L, você tem que aplicar a função inversa do ln, que é quem? A exponencial. Então, ó, exponencial de ln de L é igual a exponencial de zero. Aplicou exponencial em ambos os membros. Com isso, você vai cancelar o ln e o e,
vai ficar só o L. E no segundo membro, teremos o E elevado a zero. O E elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. E aí a gente conclui encontrando o valor do L, que é exatamente o valor do limite que a gente quer encontrar na questão. Continuando com a nossa aula, a nossa próxima aplicação é o estudo da variação das funções. Aqui nós estamos interessados em estudar, obter as regiões do domínio para as quais a função é crescente, decrescente, o gráfico da função assume concavidade para cima, para baixo, e com essas informações a gente consegue esboçar o gráfico, mesmo de funções que sejam bem comuns, diferente daquelas que nós já estudamos lá no pré-cálculo. Bom, quando é que nós podemos dizer que uma função é crescente e quando ela é decrescente? A função será crescente em um intervalo AB sempre que f de x1 é menor que f de x2, para todo x1 pertencente a AB com x1 menor do que x2. Funções crescentes têm esse comportamento desse primeiro gráfico. Aqui a gente pegou uma reta, mas poderia ser uma curva, outro tipo de gráfico, mas obedecendo este critério, essa exigência. Você pega um x1 menor que x2 e você vai conseguir uma imagem f de x1 menor ou igual que f de x2. A função será decrescente quando você escolher um x1 menor que x2 e você tiver uma imagem f de x1 maior ou igual que f de x2, como acontece nesse segundo gráfico. Aqui você pega um x1, que vai te dar esta imagem. Aí você escolhe um x2 maior que o x1, mas a imagem obtida é menor que a imagem do x1. Aí você vai ter uma função decrescente. Poderia ser também um gráfico com esse comportamento, também se encaixa na definição de função decrescente. Nós podemos obter as regiões de crescimento e decrescimento do gráfico de uma função utilizando a derivada. Então, olha só, vamos considerar uma função f contínua no intervalo AB, fechado, e derivável no intervalo AB, aberto. Então, se o f' de x é maior que zero para todo x pertencendo a AB, então a função f será crescente nesse intervalo AB. Se o f' de x é menor do que zero para todo x pertencendo a AB, então f será decrescente nesse intervalo AB. Vamos observar apenas esses dois casos inicialmente. Então, f' de x nós já vimos anteriormente que coincide com a inclinação da reta tangente ao gráfico da função. Então, quando f' de x é maior que zero, quer dizer que a inclinação da reta tangente é maior que zero, como nessa reta laranja que você pode observar aqui. Observe que a partir dessa linha pontilhada, que está marcada aqui, todas as retas tangentes terão o comportamento de uma reta crescente. E o gráfico da função, que é esse de azul, é crescente também. Agora, se você considerar algum ponto que está anterior a essa reta pontilhada, as retas tangentes já terão coeficientes angulares negativos, que é o comportamento de uma reta decrescente. E o gráfico da função, você pode observar que está decrescendo também. Só que este ponto que está marcado aqui no vértice da parábola, ele já tem uma interpretação um pouco diferente. Aqui, a reta tangente não vai ser nem crescente e nem decrescente. Ela vai ser uma reta que está paralela ao eixo x. Esse caso ele é contemplado nesse terceiro ponto. Então, quando a derivada da função for igual a zero, aquele ponto, o ponto que você tem a derivada igual a zero, que eu estou chamando aqui de C, ele vai ser chamado de ponto crítico da função. E, nesse caso, nós vamos ter este comportamento aqui desse segundo gráfico, onde você vai ter uma reta tangente paralela ao eixo x. Bom, vamos fazer um exemplo para a gente aplicar estes conceitos. Então, nesse exemplo, nós queremos encontrar as regiões de crescimento e decrescimento da função x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais 2. Então, inicialmente, o que nós vamos fazer é encontrar a derivada da função.
Então, derivando a função dada, nós teremos 3x² menos 4x mais 1, que é essa função aqui. Agora, eu preciso estudar os sinais dessa função de segundo grau para a gente encontrar em quais regiões essa f' é positiva e onde ela é negativa. Para isso, nós vamos precisar encontrar as raízes da função. Então, nós escrevemos essa equação, igualando 3x² menos 4x mais 1 a zero. E aqui nós vamos ter os coeficientes a igual a 3, b igual a menos 4 e c igual a 1. E pela fórmula de Bhaskara, nós vamos encontrar o delta, que é b² menos 4ac, que vai ficar 16 menos 12, vai ficar igual a 4. O 4 é maior que zero, indicando que nós teremos duas raízes reais diferentes, que serão encontradas com a fórmula menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o b é 4, então ficou menos 4, ficou 4 positivo. O delta é 4, a raiz de 4 é 2. E aqui embaixo, 2 vezes 3 é 6. Então, daqui você vai ter o x', que é 4 mais 2, 6 sobre 6, 1. E o x duas linhas, que é 4 menos 2, 2 positivo, sobre 6. 2 sobre 6 simplificou por 2 e ficou 1 sobre 3. Então, olha só, nós temos duas raízes, 1/3 e 1. Então, colocamos aqui. A parábola tem a concavidade positiva, tem a concavidade para cima porque o a é positivo. Então, nós traçamos aqui a parábola e agora você vai colocar os sinais das imagens. Para x menor que 1/3, você vai ter uma imagem sempre positiva. Para x entre 1/3 e 1, as imagens têm sinais negativos, porque o gráfico está aqui abaixo do eixo x. E para x maior que 1, as suas imagens serão positivas novamente, porque o gráfico voltou a estar acima do eixo x. Então, quer dizer que as regiões de crescimento da função dada, que é a função f, será x de menos infinito a 1/3 unido com 1 a mais infinito. E o gráfico será decrescente entre 1/3 e 1. Utilizando ainda a mesma função do exemplo anterior, agora nesse próximo exemplo nós queremos encontrar os pontos críticos da função. Então, como nós vimos, os pontos críticos vão ser os valores de x para os quais o f' de x é igual a zero. Nós já calculamos anteriormente o f' de x, já igualamos a zero, já encontramos as raízes, né? Nós vemos que as raízes são 1 e 1/3. Então, quer dizer que estes valores são os pontos críticos. Esta imagem que nós temos aqui é uma parte do gráfico da função dada. O gráfico completo é este daqui. Então, nós estamos falando ali do valor x igual a 1/3 e do valor x igual a 1. Eu vou voltar naquela imagem anterior. Lá, nós vamos observar que aqui no x igual a 1, a gente pode apoiar uma reta tangente paralela ao eixo x, e no x igual a 1/3 também é possível apoiar uma reta tangente paralela ao eixo x, que é o que nós estamos mostrando aqui, neste gráfico parcial. Bom, então nós vimos que a primeira derivada nos dá as regiões de crescimento e decrescimento da função. Agora vamos partir para o estudo da segunda derivada. Com a segunda derivada, nós teremos as informações sobre as concavidades do gráfico da função. Então, olha só, se a segunda derivada da função for maior do que zero, então quer dizer que o gráfico da função terá a concavidade voltado para cima. E se a segunda derivada for menor do que zero, a concavidade do gráfico da função é voltado para baixo. Naquele ponto onde a concavidade é igual a zero, nós estamos chamando esse ponto de I, quer dizer que o gráfico vai mudar de concavidade. E esse ponto é chamado de ponto de inflexão da função. Olha aqui o desenho. Aqui nós temos uma concavidade para baixo, e isso vai ser, esta região corresponde ao f duas linhas menor do que zero.
E a partir desse i, que é onde mudou a concavidade, é onde o f duas linhas vai ser igual a zero, nós teremos o f duas linhas maior do que zero e a concavidade da função voltada para cima. Bom, vamos aplicar isso na mesma função que a gente trabalhou nos exemplos anteriores. Então, agora nós queremos encontrar os pontos, o ponto ou os pontos, pode ter mais de um, ponto de inflexão, e depois as regiões com as diferentes concavidades. Então, nós temos a função f, nós vamos derivar a primeira vez, que foi a função que a gente trabalhou no exemplo anterior, que é a função f'. Agora, nós vamos derivar essa função f', e nós vamos encontrar 2 vezes 3, 6, e aqui, menos 4. Então, 6x menos 4. Agora, nós temos que estudar os sinais dessa função 6x menos 4. Como é uma função do primeiro grau, o gráfico será uma reta. Nós vamos, então, encontrar a raiz, então, igual a zero, acha a raiz, que é 2/3. Então, com esse 2/3, esse 2/3 é exatamente o valor do x, no qual o gráfico intercepta o eixo x. Como o coeficiente angular é 6, é positivo, é maior que zero, nós vamos ter um gráfico com gráfico crescente. Então, o gráfico vai ter esse comportamento. Dessa forma, a partir do x igual a 2/3, os valores das imagens são positivas, e para x menor que 2/3, os valores das imagens são negativas. Então, aqui nós temos o estudo da f duas linhas. Então, com esse estudo, nós vamos concluir que a função f, então aqui são os estudos agora da conclusão para a função f, tem a concavidade para cima para x maior que 2/3, que a gente pode escrever o intervalo dessa forma, 2/3 até mais infinito, e vai ter a concavidade para baixo para x de menos infinito até 2/3. Para finalizar, nós vamos reunir diversas informações para esboçar o gráfico da função. Inicialmente, nós vamos analisar qual é o domínio da função, depois, determinar os pontos críticos, que são aqueles valores para os quais a derivada da função é zero, determinar os intervalos de crescimento e decrescimento, estudando os sinais da f', encontrar o ponto ou os pontos de inflexão, que são os valores para os quais a f duas linhas é igual a zero, encontrar os intervalos onde a função apresenta diferentes concavidades, ou seja, as regiões para os quais a f duas linhas é maior que zero e as regiões para as quais a f duas linhas é menor do que zero. Vamos também calcular o limite da função para x tendendo a mais ou menos infinito, e nós vamos calcular os limites laterais de f em x igual a p para os casos em que p não pertence ao domínio da função ou p pertence ao domínio, porém f não é contínua em x igual a p. Para finalizar, nós vamos encontrar as imagens dos pontos críticos e dos pontos de inflexão. Para o esboço do gráfico, nós vamos sugerir que, com os pontos de inflexão e os pontos críticos encontrados, a gente construa regiões nas quais você vai informar como o gráfico se comporta quanto ao crescimento e concavidade. E assim vai ficar bem mais fácil o esboço do gráfico, como nós vamos mostrar aqui no exemplo. Então, olha só, nós vamos continuar com a função trabalhada anteriormente, onde nós já encontramos ali os pontos críticos, os pontos de inflexão. Nós vamos só completar as informações que estão faltando. Então, essa função tem como domínio todos os reais. Vamos calcular o limite quando o x tende para mais infinito. Você vai lembrar que a regra para o cálculo do limite quando o x tende a mais ou menos infinito é colocar a maior potência em evidência. Então, aqui colocou o x ao cubo em evidência. Dessa forma, as frações que a gente tem, todas vão tender a zero. E você vai, eu vou colocar já o de baixo também, ó. E você vai, então, no primeiro, quando o x tende a mais infinito, você terá mais infinito ao cubo, que é mais infinito.
E quando o x tende a menos infinito, você ficará, então, com o limite menos infinito. Então, nós já sabemos, ó, como que a função se comporta. Quando o x cresce bastante, ela vai para mais infinito. E quando o x decresce bastante, ela vai para menos infinito. Só não sabemos ainda com qual concavidade, né? Já já a gente vai saber. Bom, continuando, vamos agora calcular os pontos críticos, derivando a função e igualando a zero. Nós já fizemos esse cálculo e nós encontramos os valores x igual a 1 e x igual a 1/3. Fizemos o estudo dos sinais da f' e encontramos as regiões de crescimento sendo de menos infinito até 1/3 e de 1 até mais infinito. E as regiões de decrescimento da função será de apenas uma região, de 1/3 até 1. Continuando, os pontos de inflexão são obtidos derivando a função mais uma vez, ou seja, encontrando a f duas linhas e igualando a zero. Nós já fizemos esse cálculo também e encontramos o x igual a 2/3. Nós vamos fazer o estudo da função f duas linhas, que é esse tracinho que está aqui, que corresponde ao gráfico. Fazendo o estudo da função, nós vimos que f duas linhas é menor que zero para x menor que 2/3. Dessa forma, a concavidade f terá concavidade para cima para o intervalo de 2/3 a mais infinito. E f é côncava para baixo de menos infinito até 2/3. Bom, agora nós vamos encontrar as imagens dos pontos críticos e do ponto de inflexão usando a função f de x igual a x ao cubo menos 2x² mais x mais 2. Teremos apenas 3 pontos para avaliar, os 2 pontos críticos e o ponto de inflexão. Então, a imagem para x igual a 1 é obtida substituindo o x por 1. Fazendo os cálculos, nós vamos encontrar 2. Então, nós teremos o ponto 1, 2, o par ordenado 1, 2, para marcar o nosso gráfico. Calculando a imagem para o x igual a 1/3, você vai substituir o 1/3 na função, vai fazer os cálculos e vai encontrar 58 sobre 27, que é aproximadamente 2,15. Então, nós temos aí o ponto B, que é 1 sobre 3,58 sobre 27. E, por último, nós vamos encontrar a imagem do 2/3. Então, nós vamos ter 2/3 ao cubo, vai substituir aqui na função. Vamos encontrar 56 sobre 27, que é aproximadamente 2,7. E nós vamos ter mais um ponto, o terceiro ponto, que nós chamamos de ponto C, que é 1/3,56 sobre 27. Desculpa, que é 2/3. E para esboçar estes pontos, nós também temos que transformar em decimais o 1/3, que vai ser o 0,33 aproximadamente, e o 2/3, que é 0,66 aproximadamente. Agora, aqui está a tabela que eu falei para vocês, onde nós vamos criar regiões. Então, os valores que nós temos aqui de pontos críticos e inflexão são esses números, 1/3, 2/3 e 1. Você vai colocar aqui na ordem crescente da reta dos reais. Com isso, você vai criar regiões. Então, tudo que está antes de 1/3, o que está entre 1/3 e 2/3, entre 2/3 e 1 e maior que 1. Então, veja só. Você vai agora aqui colocar as informações de crescimento. Eu vou colocar aqui ao lado o resumo para vocês. Esse aqui é o resumo, ó. Aqui nós temos os pontos críticos e as informações dos crescimentos e decrescimentos. Então, menor que 1/3 está crescendo, então setinha para cima. Entre 1/3 e 2/3, ainda não chegou no número 1. 2/3 está aqui entre 1/3 e 1. Então, você vai ter um decrescimento entre 1/3 e 2/3. Entre 2/3 e 1, ainda está aqui nessa região que decresce. Então, setinha para baixo. E depois do 1, setinha para cima, indicando crescimento, certo? Agora, vamos analisar o decrescimento.
menor que 1/3. O x menor que 1/3 está antes do 2/3, onde nós temos esse sinal de menos que indica concavidade para baixo. Então, aqui nós temos concavidade para baixo. Entre 1/3 e 2/3 ainda está antes do 2/3, então continua com a concavidade para baixo. Entre 2/3 e 1 já passou do 2/3, então agora a concavidade é para cima. E depois do 1 também é depois do 2/3, então concavidade para cima. Então, esse resumo aqui do comportamento de crescimento e concavidades por regiões, ele é importantíssimo para a gente esboçar o gráfico. Agora é só colocar as informações lá no gráfico. Então, olha só, aqui está a tabelinha que eu repeti. Você vai aqui inicialmente marcar os pontos A, B e C, que são aquelas imagens que nós calculamos aqui anteriormente, que correspondem às imagens de cada ponto desse que está aqui. Então, a imagem do 1/3 é o B, a imagem do 1 é o A e a imagem do 2/3 é o C, certo? Agora, você vai analisar essa tabela e vai colocar as informações. Olha só, antes do 1/3, ou seja, antes desse ponto B, a função cresce com a concavidade para baixo. Então, você vem aqui, ó, crescendo, côncava para baixo, até chegar no B. No B, do 1/3 ao 2/3, ela vai decrescer ainda com a concavidade para baixo. Então, chegou do B até o C, côncava para baixo, decrescendo. Agora, do 2/3 até 1, que é do ponto C até o ponto A, você vai continuar decrescendo, só que ela vai mudar de concavidade, porque nesse ponto C muda a concavidade, ela estava para baixo, aí sutilmente ela passa a ser côncava para cima. Aqui então ela decresceu, côncava para cima. E por fim, ela vai crescer com a concavidade para cima, certo? Então, aqui está a análise do gráfico, a análise das informações que a gente usou para esboçar o gráfico. Bom, nossa aula vai ficando por aqui e eu convido você agora a resolver alguns exemplos que foram apresentados e resolver também exercícios para que você possa fixar tudo que a gente estudou. Bons estudos e até a próxima aula!